Olá, minha gente, o Histórias de Vida de hoje marca o movimento negro em Campinas. Quem vai falar sobre essa história e sobre a sua própria história é a comendadora Edna Lourenço, também professora de História. Edna, muito obrigada por me receber. E aí eu quero que a senhora comece, a contar como é que a senhora se inseriu no movimento negro de Campinas e o que trouxe de mudanças para a sua vida e o que a senhora trouxe de mudanças para o movimento. É muito importante que nós possamos falar sobre nós, negros e negras, e quando nós falamos do movimento negro, é movimento social negro, é movimento em ação. E todos e todas que chegam ao movimento, independente da cor de pele, ele vem para somar e vem para nos ajudar a combater o bom combate. Quando a gente fala sobre o movimento negro, estando no ano de 2025, a gente entende que ainda há muitas lutas a serem vencidas, Pensando aqui na cidade de Campinas, quais são as lutas que a senhora venceu durante a sua história aqui em Campinas? Antes de eu falar das lutas vencidas, só por mim, mas meus parceiros, todos os meus grandes parceiros, eu quero fazer aqui uma referência ao nosso querido mestre TC. Ele, um homem muito combativo, que muito antes que Edna, já estava na militância com Lélia Gonzalez, com Lumumba, Alceu Estevão. Então esse povo, eles sedimentaram o caminho para eu chegar. Eu chego muito, mas muito fortalecida pela luta desse povo, desse pessoal, sem medo, Reginaldo Bispo. E quando eu estou no movimento, a nossa grande vitória, nossa grande caminhada, primeiro foi eleger os nossos vereadores negros. Nós precisávamos de ter pessoas que tivessem voz no parlamento e que propusesse políticas públicas para o povo negro. Então, essa caminhada foi longa, nós esperamos muitos anos. Aí nós começamos a ter maiores vitórias registradas e apresentadas em projeto de lei e que se transformaram em lei, em favorecimento ao povo negro, em reconhecimento à luta do povo negro. Dessa caminhada, essa trajetória, aconteceram muitas coisas, mas a gente não pode só lembrar das vitórias, as derrotas que nos fortaleceram, que as derrotas, elas nos fortalecem e faz com que a gente tenha mais resistência para continuar lutando. Então, lembrando desses parceiros, Zenaide Silva, pessoas que me antecederam e que eu venho somar na luta com eles e que a gente se juntou e que hoje, nós estamos aqui nesse lugar. Isso aqui é uma vitória de um movimento, vitória de um coletivo. Fala o nome do lugar, pode apresentar um pouquinho o lugar. Aqui é o Centro de Estudos Africanos e Afro-Brasileiro, doutora Aniceia Quintino Amauro. Doutora Aniceia Quintino Amauro foi militante também do movimento, uma grande estudiosa. A pesquisa de Aniceia era sobre todo o prejuízo que a química para o alisamento do cabelo das mulheres negras, dos homens negros, prejuízo que causa à saúde. Aniceia era docente da Universidade Federal de Uberlândia, filha de Campinas, e também presidente da Associação Brasileira dos Pesquisadores Negros. Uma pessoa também que mudou a história, ajudou a contar a história. Esse governo de transição, quando ele toma posse, ela ajuda a construir as ações para combate ao racismo, mas se despede muito jovem no ano de 2023. Em maio, ela faz a travessia, mas deixa esse legado.
E assim, pensando nos dias de hoje, né, quantas ações são importantes, né, inclusive para a cultura de Campinas e para mostrar também a cultura africana, a cultura negra. A senhora faz parte também da lavagem da escadaria da Catedral. E é um momento muito histórico para a cidade, né, muito importante, principalmente para vocês. Eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho desse momento que é tão importante. A lavagem da escadaria, ela vem pelas mãos de duas mulheres magníficas, que são Mãe Corajaci e Mãe Dango. Eu digo para elas que eu estou a serviço delas, né, para possibilitar que a lavagem aconteça. Então, nós buscamos, dentro dessa organização, tudo que a lavagem necessita de estrutura e o bom diálogo, né, com todos, convidando, chamando para vir à rua caminhar com essas religiosas. A lavagem se torna patrimônio imaterial e cultural do município de Campinas. E nós fizemos essa proposta dentro do mandato do vereador Carlão do PT. E mesmo Carlão não tendo se reelegido, nós pegamos esse documento, enfiamos embaixo do braço, enquanto não houve o reconhecimento, nós não sossegamos. Então elas, hoje, essas duas mulheres detentoras da lavagem da escadaria da Catedral Metropolitana de Campinas são reconhecidas no município como patrimônio imaterial e cultural da cidade de Campinas. E qual o significado dessa lavagem da escadaria? Porque algumas pessoas talvez não conheçam parte dessa história, né? Eu gostaria que a senhora contasse um pouquinho. Primeiro, a questão do racismo religioso, que as pessoas dizem que é intolerância religiosa, e eu trato como racismo religioso. Por quê? É uma tradição africana e tudo que vem de África incomoda, as pessoas não gostam da cor da nossa pele e depreciam todo o nosso sagrado. Então, como fazer? Primeiro, para que a gente possa dar conhecimento e dar notoriedade para as comunidades tradicionais de matriz africana. É você organizando um ato cultural onde você envolve todos os grupos culturais da cidade de Campinas e da região, que são parceiros nesta ação. E você vem por uma rua, que é a 13 de maio, que ali tem sangue e suor do nosso povo negro. Ali era o local do comércio livre de escravizados. Então, venho por essa rua cantando, só pedindo licença para passar. E aí chego na frente da igreja e falo, quando cheguei aqui nessa cidade, eu avistei a torre da igreja. Olha que beleza, cheguei agora, Nossa Senhora seja a nossa guia. Então essas mulheres vieram para agradecer a Nossa Senhora. Nenhuma das duas são de Campinas. Corajaci nasceu na Bahia. Mãe Dango, ela é da região de Minas Gerais. Então elas vêm por essa cidade e elas agradecem. Aqui elas construíram a casa delas, aqui elas constituíram família, aqui elas constituíram a história dela. Então elas vêm para essa rua mostrando que é desnecessário o racismo religioso. Eu sou sua irmã e eu venho agradecer a padroeira da cidade por ela ter me acolhido, por ela ter me recebido e respeitar, porque Nossa Senhora recebe a todos, né? Então, essa questão desse momento, que é um momento cultural, mas da tradição do sagrado, onde a gente, na roda, canta e louva todos os orixás na nação Angola, que o povo de Angola foram os primeiros, o povo banto, foram os primeiros trazidos nos navios negreiros. Então, elas estão tratando sobre tudo isso, elas estão falando do navio, elas estão falando da travessia, elas estão falando essa travessia atlântica e todo o prejuízo, quantos milhões de negros e negras ficaram dentro daquele Atlântico. Então, é sobre isso. Mas agradecer a Nossa Senhora
Essa que é a grande simbologia. E quando eu agradeço a Nossa Senhora, o que eu vou fazer para agradá-la? A água é um dos maiores símbolos dos povos tradicionais. A água é sagrada e tem que ser muito respeitada. Você vive sem amor, mas você não vive sem a água. Então você pega a água e você coloca a essência de alfazema, que todo mundo gosta, e você lava a escada de Nossa Senhora como forma de agradecimento por tudo que a gente passa. E pensando na história de vida de Edna Lourenço, qual é a história de vida de Edna Lourenço em Campinas? Qual a relação de vocês? Eu amo essa cidade, eu amo Campinas. Eu já atuei fora de Campinas, né, com trabalho político. Eu não nego que sou uma mulher da política. Sem a política a gente não sobrevive. Né? Lutamos muito pela lei do 20 de novembro aqui, a lei do Tchãozinho. Né? Se tornou feriado municipal, o 20 de novembro, mas que antecede também a lei de 2003, quando ele estabelece que é obrigatório no município de Campinas o estudo da história africana e afro-brasileira, 1988. Então já tinha uma visão de mundo completamente diferente e trazia a necessidade da educação para o nosso povo negro, que a educação é a ferramenta que alavanca a nossa vida. Então Campinas, para mim, primeiro que com todo o racismo, Campinas é uma cidade extremamente racista. E com todas as ações que nós já tivemos, ela continua sendo racista. Racista, conservador. Só que hoje nós podemos passar. Né? Lembrando de uma cidade onde nós não andávamos, da Rua Barão de Jaguara, era proibida para negros, onde nós descíamos a Rua Irmã Serafina, apenas do lado onde tem o antigo Clube Cultura, porque a Praça Carlos Gomes, o nosso maestro negro, que muitas pessoas na cidade não sabiam que Carlos Gomes era negro, ficaram sabendo quando eu publiquei o livro Ruas de Histórias Negras, não sabiam que Francisco Glicério era negro, também que foi nessa publicação. Então, nessa cidade, nós avançamos muito. Hoje nós fazemos questão de passar com a marcha da Barão de Jaguara, no meio da rua, e pedindo basta de racismo. Isso é muito forte. É uma grande conquista. A grande conquista. E eu sou bisneta de escravizada. A minha bisavó, ela era escravizada da família Egídio de Souza Aranha. Minha bisavó foi a segunda pessoa negra sepultada no cemitério das Saudades, porque era o cemitério dos cativos para os negros e os cemitérios para as outras pessoas, né? Então, eu venho dessa história. Eu venho de uma família de mulheres de luta. Então eu aprendi na minha casa que cabeça erguida, estudar, não desrespeitar ninguém. Eu não aprendi todo o respeito e a consideração com os mais velhos no candomblé. Eu aprendi com os meus pais. O candomblé é essa lição. Respeito aos mais velhos, aos mais novos e aos iguais. Não comer sem pedir bênção. Não terminar de comer sem agradecer. Então isso é algo que eu trago lição de vida, né? E Campinas para mim foi uma cidade que me ofereceu, assim como Mãe Dangue, Mãe Corajaci, oportunidade, né? De poder estudar, de poder trabalhar na Câmara Municipal. Trabalhei 15 anos na Câmara, trabalhei 8 anos na Assembleia Legislativa. Então, e tudo fruto, né? Eu só vou para a Lespe, fruto do meu trabalho aqui. Então, Campinas me proporcionou muita coisa. Eu fui homenageada de 2004 até esse ano, todos os anos, na cidade de Campinas. Uma importante
homenagem que aconteceu em sua vida foi no ano de 2014, quando a senhora recebeu a comenda Senador Abdias Nascimento. Como é que foi para a senhora receber essa honraria, considerando um ponto de que a senhora foi a única mulher naquele momento a receber a honraria? Foi assim, então, eu recebi o comunicado e depois eu fui para uma reunião lá na Secretaria de Cultura. Eu não havia entendido no comunicado que eu seria uma comendadora. E como eu não sou uma pessoa ligada nessas questões de títulos, porque hoje título você compra. Tem comenda de R$ 2.500, de 500, de 200. Então eu nunca fui ligada a essa questão. Mas quando o Senado me comunica que eu vou que eu vou receber uma homenagem no dia 20 de novembro, eu já fiquei preocupada, porque dia 20 de novembro eu não saio de Campinas. É o dia da marcha, eu sou coordenadora da marcha, do Vítor Palmares. A marcha tem 25 anos. A gente estava numa efervescência em 2014. Aí o Ney Carrasco, que à época era o secretário de Cultura, falou: comendadora, a gente já viu que a senhora vai receber uma... Eu falei: que comendadora? Não sou comendadora. Falou: mas vai receber. Porque a TV Senado já estava publicando os homenageados e muitas pessoas já tinham visto, né? Então, para mim, foi algo terrível, foi sensacional, emocionante. E mais emocionante saber que eu fui indicada pela deputada Janete Pietá, só que seu nome passa pelo Movimento Negro para ser votado, Movimento Negro Nacional. Eu fui votada por unanimidade, não teve problema nenhum com o meu nome. Porque às vezes quem está lá na Bahia fala: poxa, porque ela, não podia ser outra, porque é legítimo. Uhum. E fui para essa homenagem, algo fantástico. A primeira mulher a receber. Recebo não só pelo combate ao racismo, mas também pela luta contra o racismo religioso. E recebo como uma das figuras importantes, né? Martinho da Vila, Gilberto Gil, Benedito Gonçalves, o juiz, Milton Gonçalves, ator, Silvio Humberto, um vereador combativo de Salvador, e Dragões do Mar, lembrando da travessia transatlântica, né? Então, para nós foi assim, uma emoção, algo, eu não, sinceramente, eu não consigo explicar, sabe? Porque é um reconhecimento infinito, é um negócio maravilhoso. Quando eu estou em Brasília, quando eu saio da sala do presidente da Câmara, todos nós homenageados fomos recebidos primeiro pelo presidente da Câmara. Quando eu saio, acho que tinha uns 20, 25 religiosos de matriz africana, todos vestidos, todos com a sua roupa da tradição africana, que foram convidados para estar lá me prestigiando. Então, é inesquecível esse dia. É um dia inesquecível. Minha família comigo e esses religiosos que a minha família já sabia, mas os religiosos foi uma grande surpresa e muito, muito, muito emocionante. Comendadora, para a gente fechar esse quadro, o que falta ainda ser escrito pela sua história? Eu ainda acho que nós temos muita coisa a fazer. Eu me preocupo, hoje eu estou aqui. Eu tenho orgulho, eu vou falar uma coisa para você. Eu nunca falo na primeira pessoa, é sempre nós, porque a nossa ação é coletiva. Como eu iniciei essa conversa com você. Mas eu quero dizer que um dia na minha vida eu sonhei em ter um centro de estudos africanos e afro-brasileiros. E a proposta atrevida é desta mulher para esse lugar. Ele não é
o maior dos meus sonhos, ele não contempla tudo que eu penso daqui da universidade, mas eu acho que na vida a gente precisa ter muita paciência, porque fazem só 2 anos que ele está instalado. E eu penso que daqui podem colher muitos frutos, mas muitos frutos. Então, a minha grande preocupação hoje e a minha grande vontade é que eu tenha uma pessoa que me substitua. Com essa energia, com essa vontade que eu tenho de inserir meu povo negro, de combater o racismo, mas de ter um bom diálogo com todo mundo. Sem diálogo, a gente não chega a lugar nenhum. Acho que a grande estratégia da vida é o diálogo. O que eu peço muito aos deuses, peço muito a Deus, peço a Nossa Senhora Aparecida, que este lugar, para dar seguimento a esse trabalho, tenha alguém que realmente tenha essa energia, tenha esse desprendimento, respeito, porque eu aprendi a respeitar as pessoas. Eu não pego nada que não é meu, eu não assino documento que eu não tenho escrevido. Eu tenho o respeito de perguntar para os meus amigos o que você acha. Eu sempre passo pelo crivo de todos eles, os meus parceiros. E quando vim para cá, trouxe 33 negros, competentes, capazes, né, para tocar esse lugar. Então eu só desejo isso, que tenha uma pessoa que possa dar continuidade, para que isso reverbere, para que seja um espaço muito maior e que a pessoa saiba conjugar o verbo na primeira pessoa.